Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos nós para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. O nosso estudo de hoje fala sobre o capítulo 5, itens 29 a 31, que trata sobre o sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para os outros. E a nossa página de abertura vai ser do livro Espírito da Verdade, Chico Xavier, a lição número 25, Fazendo o Sol. Fazendo o Sol. Amanheceste chorando pelos que te não compreendem. Amigos diletos rixaram contigo. Dos mais amados, viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a desentranhado carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las. E porque não conseguiste, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrando nas trevas. Mostram a cabeça encanecida a feição de nossos pais, são irmãos semelhantes a nós, ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhes restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não percas o tesouro das horas na aflição sem proveito. Podes ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem desalentados ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na Terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida. E encontrarás mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais por te buscarem a luz no instante do entardecer. Meimei. E dessa lição, nós tiramos um pequeno trecho, que é o trecho que fala assim: aspiravas a desentranhar o carinho dos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las. E porque não conseguiste, queres morrer. Nós já sabemos que Deus é o responsável pelo planejamento de nossas vidas e a vida dos nossos semelhantes. Portanto, Ele sabe, só Ele é que sabe perfeitamente quando a nossa caminhada deve começar e quando ela deve acabar. Sendo assim, surge uma pergunta: será considerada culpada a pessoa que perdeu o encanto pela vida? Está apenas buscando um pretexto para acabar com a sua vida? Como, por exemplo, indo para um campo de batalha com o objetivo de estar sendo útil? Analisando a pergunta, primeiro nós vamos falar o seguinte: Deus sabe da nossa verdadeira intenção. Lembram daquela história, né? História não, realidade. Que ao nosso redor nós temos uma plateia espiritual? Pois é. Então, a plateia espiritual e Deus sabem da nossa verdadeira intenção. E Deus, Ele não vê diferença entre a pessoa matar-se ou facilitar uma situação para que uma outra pessoa o faça. Para Deus, o propósito é o mesmo. E Ele não aprova essa atitude.
Porque Deus nos concede a vida. E Ele tira essa vida quando Ele acha que deve. Quando Ele sabe que chegou o momento. Mas será que buscar a morte num campo de batalha não seria considerado uma atitude louvável? Não é um ato nobre para servir ao país? Vamos pensar. Se a pessoa tem tanta vontade de servir ao seu país, por que justamente esse caminho? Porque existem várias outras maneiras de fazê-lo sem arriscar sua própria vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 29, diz o seguinte: a verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo sendo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. Há algum mérito em expor a sua vida? Inicialmente, precisamos pensar o seguinte: temos que considerar o dever que todo ser humano tem em preservar sua vida. Segundo ponto, é preciso saber se a pessoa expôs sua vida única e exclusivamente pensando no benefício do seu semelhante. Se ali não havia a intenção de suicídio. É uma atitude louvável expor a sua vida quando não se teme a morte, enfrentando o perigo para ser útil a alguém. Ainda no Evangelho, no capítulo 5, item 30, diz o seguinte: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Primeiramente, nós temos que analisar qual a intenção dele. Segundo ponto, mesmo sabendo que pode morrer, ele teve um gesto de dedicação ao próximo. Sendo assim, não é considerado suicídio. Até porque quem tem o poder de afirmar alguma coisa, afirmar que ele vai morrer nessa ação? Ninguém. Nem ele, nem ninguém tem esse poder. Só Deus é que comanda tudo isso. E só Deus pode perfeitamente reverter essa situação no último minuto, naquela horinha crucial. Deus pode ir lá, mudar a situação de um momento para outro, pode fazer acontecer qualquer coisa, até mesmo desviar o tiro se a pessoa está na mira de um canhão. Pode desviar o tiro, fazer o canhão emperrar, a pessoa que ia atirar cair no chão, sei lá. Ele pode reverter. E há situações em que Deus, ele deixa que aquele momento de dor suprema, ele demore um pouco mais, só para ele testar o grau de resignação da pessoa. Aí, no último minuto, ele envia a salvação. E aquilo que todo mundo estava achando que seria fatal é evitado. E como nós nunca sabemos, né? Nós não temos ideia quais são os desígnios de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, afirmar que alguém vai morrer. Seja lá qual for a situação, seja lá o que estiver aparecendo para nós, a gente não pode bater o martelo e dizer, vai morrer. Não dá para fazer isso. E o importante de tudo isso para Deus é Ele sentir, Ele perceber em nós que há realmente
sinceridade em querer ajudar alguém. É quando ele vê em nosso coração e vê no nosso pensamento que nós estamos querendo tirar a pessoa daquela dificuldade, queremos tirar aquela pessoa do sufoco, como a gente diz. E será que todo sofrimento resulta em benefício de alguém? Aí vamos ter que pensar em algumas coisas. Primeiro, vai depender do grau de resignação e submissão de quem está sofrendo às leis de Deus. Precisa também haver confiança em Deus. A pessoa ter o esclarecimento da doutrina espírita, ter o conhecimento da vida espiritual, conhecer o futuro espiritual, como se planeja essa vida no futuro espiritual. E nós, de outros estudos, nós já sabemos que não basta sofrer, não basta simplesmente você passar pelo sofrimento. Tem que ver como é que você vai passar por esse sofrimento. Sofrer sem lamentar e sem se revoltar contra Deus. Que sofrer, se lamentando por todos os cantos, choramingando, se sentindo a pior vítima do planeta, só com você que acontecem coisas ruins, e se revoltar contra Deus, ficar questionando, por que eu, por que comigo, por que não foi com o vizinho? Aí, a pessoa não está sabendo passar pelo sofrimento de uma forma adequada, como deveria ser. E pode até acontecer que, por essas atitudes, acabe aumentando a dívida. Se aquele sofrimento seria para amortizar alguma dívida, de repente vai até aumentar, porque não está sofrendo como seria o esperado para aquele momento. Ainda no capítulo 5, no Evangelho, no item 30, diz assim: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Bom, a gente já conversou sobre saber sofrer, como é que tem que ser. Analisando pela visão do lado material, esse sofrimento ele pode resultar em benefício. Por quê? Através do trabalho, das privações sofridas, dos sacrifícios impostos pelos sofrimentos, isso tudo pode contribuir para melhorar as condições da vida de alguém, trazer uma situação de bem-estar para o semelhante. E do ponto de vista da moral, também é proveitoso, também traz benefícios, porque está servindo de exemplo, está mostrando para outra pessoa a forma adequada, a maneira correta de se passar pelo sofrimento. E esse comportamento diante da dor, diante do sofrimento, diante das provas, é de suma importância. Porque ele demonstra o poder que a pessoa tem, o poder da fé que a pessoa tem. Exemplifica a resignação aos desígnios de Deus. E isso vai evitar reações de desespero que poderiam comprometer o futuro espiritual. Lembra quando eu falei que é preciso esclarecimento da doutrina espírita? Então, através dos ensinamentos da doutrina, a gente é esclarecido, não que as pessoas espíritas não sintam a dor do desencarne, a dor da morte de uma pessoa querida. Sente. Não que a gente não sinta a dor, não fique sofrido quando está doente, quando acontece uma tragédia na sua vida. Sente. É uma outra forma de se comportar diante dessa situação.
Então, o nosso estudo de hoje termina aqui. Eu vou me despedir de vocês, mas depois a gente vai orar juntos. Eu quero me despedir, né, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de conversar sobre as lições do Evangelho, deixar um beijo no coração de todos, pedir que continuem com a sua fé, com a sua confiança em Deus, tendo a certeza de que nada está fora do lugar, nada é por acaso. Lembrem que Ele que faz o nosso planejamento, o roteiro de vida de todo mundo, o roteiro de vida do planeta, é Ele quem comanda isso tudo. Pois é isso. Então, contribuam com a sua parte, com as medidas de precaução, tomando todos os cuidados que são necessários, orientados pelas autoridades da saúde, e permaneçam em casa aqueles que não são os trabalhadores essenciais. Um beijo no coração de todos. E a nossa prece hoje vai ser a oração de Ismael. Então me acompanhem com o pensamento, com o coração, e vamos vibrar por todos nós, vamos vibrar por esse planeta maravilhoso, esse planeta escola em que Deus nos presenteou. Oração de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em nossos corações a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho, da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz para todos, misericórdia aos nossos inimigos, recebe do teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atraia-nos para junto do teu seio. Santuário bendito de todos os amores, se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para seguros e apoiados no santo Evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio bendito e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos.